Bom dia, sétimo ano, como estão todos? Eu espero que estejam bem, de preferência em casa. Hoje eu vou falar com vocês sobre teatro e dança no Renascimento, né? O Renascimento foi um período de florescimento artístico e houve grande desenvolvimento de outras linguagens da arte, além, é claro, das artes visuais. Então, bora lá. Riqueza teatral do período do Renascimento. O teatro, praticado entre o século XIV e o século XVI, foi muito diversificado, tanto em relação aos temas quanto aos procedimentos. Os países europeus desenvolveram formas teatrais alinhadas às suas culturas, né, cada uma distinta. No entanto, o que essas manifestações teatrais tinham em comum era o afastamento do caráter religioso, né, característico do teatro medieval, a qual a Igreja Católica ela dominava todas as vertentes artísticas existentes desse período. Destaca-se os padrões do siglo do oro em espanhol, com o dramaturgo Pedro Calderón de la Barca, datado de 1600 a 1681, e do teatro elisabetano, com William Shakespeare, na Inglaterra. Comédia dell'arte. Nesse contexto surgiu, né, mais precisamente no século XVI, na Itália, a vertente mais duradoura do teatro renascentista, a comédia dell'arte. Essa forma teatral é considerada até hoje uma das referências para a comédia, em razão à composição de seus personagens e, é claro, do improviso que tinha muito naquele período. Então, bora lá descobrir um pouquinho sobre a comédia dell'arte, né? As representações da comédia geralmente aconteciam em locais públicos, né? Como ruas, praças, em vez de palácios ou teatro. O teatro abordava temas do cotidiano com a linguagem coloquial, e suas representações se baseavam em técnicas de improvisação. Além disso, os atores tinham um grande repertório de cenas, piadas, réplicas que podiam se apresentar ou se reajar, né, a mais diferentes circunstâncias, transmitindo assim a impressão que improvisavam a todo momento. Cada ator geralmente se especializava em apenas no personagem. Por serem mantidos, os personagens eram, na verdade, eles eram fixos, então cada um se concentrava em um único personagem. Eles eram conhecidos como tipo, né? Vamos então ver um pouquinho dos personagens mais famosos da comédia dell'arte. Brighella, astuto, briguento, insolente, o melhor amigo de Alecrim. Apesar de todo seu fervor, o Pantaleão está sempre envolvido em outros negócios, né? Ele é inteligente, sem escrúpulo, prepara inúmeras trapaças e armadilhas para enganar os personagens mais pobres. Alecrim, ele é irônico, também servo de Pantaleão, né? Estando sempre com fome. E para saciá-la, será responsável por travessuras que provocará confusões, né, e trapalhadas com Brighella, que pertence à categoria chamada de Zanives, servos, personagens que entram em conflito com Pratão. Capitão, ele é o valetão, na verdade ele é um militar da vanglória de grandes feitos heróicos, porém praticado por eles, pois ele na verdade é covarde. Colombina, criada de Pantaleão e de Doutor, costuma se relacionar amorosamente com Alecrim, ágil, habilidosa, auxiliar, e namorada. Ela dribla, né, os pais e conclui um matrimônio. Pantaleão, pai autoritário, rico, decaído e alvo principal das zombarias dos personagens que representam as camadas populares. E namorada, designação genérica para a filha de Pantaleão, muito falante, ciumenta, apaixonada, né? Muitas por vezes briguenta. Esse é um obstáculo geralmente condenado graças a Colombina ou a Brighella. O doutor, ele é tagarela, inoportuno, arrogante, comilão, sempre disposto a mostrar um amplo conhecimento sobre assuntos que não dominam. Polichinelo pode representar tanto a função de servo quanto a de mestre, sendo o personagem ao qual frequentemente se confidenciam segredos que ele acabava contando aos demais personagens. Saindo do teatro, vamos para o balé da corte.
Durante a Idade Média, manifestações artísticas não tinham caráter cristão e foram proibidos pela Igreja Católica. Assim, há poucos registros da dança nesse período, né, que comparava as manifestações interiores, né, em diversas localidades da Europa. Na Idade Média, na Baixa Idade Média, ocorreu a separação entre a dança popular e erudita. Na dança popular não havia regras para a movimentação, ao contrário da dança erudita, que seguia uma métrica rigorosa e se destacava a beleza das formas. Essas duas características foram mantidas nos séculos posteriores. A partir do século XVI, os tempos lentos, rápidos, dançados de maneira alternada surgiram em uma forma obrigatória a se dançar na corte. Então, a corte começou a dançar. Então, algo aí começou a mudar, né? Então, vamos lá. Com a pandemia da peste negra que assolou a Europa no início do Renascimento, a morte e o clima de apocalipse voltaram a ocupar o imaginário da população. E isso refletiu também na dança, né? A carola, um tipo de dança que expressava alegria, foi associada à morte, como a dança macabra passou a ser executada até nos cemitérios. Momo, derivação de momo, que significa máscara, foi um gênero de dança que surgiu com a carola dançada no uso das máscaras. Essa dança com máscara se desenvolveu com mais intensidade, né, agrandando a característica morica, uma dança de origem árabe. Assim, o momo consolidou-se como dança realizada, né, entre banquetes e aos moldes de espetáculos. Essa configuração se tornou a semente do surgimento do balé da corte, que no século seguinte utilizaria muitos dos elementos do momo. No quatrocento renascentista, a dança da corte utilizava a métrica e foi aos poucos se profissionalizando. Nesse período, o corpo começou a ser visto como um instrumento de expressão artística. Para conseguir isso, os artistas dançavam, tiveram que seguir regras, né? E dominar a métrica e realizar passos de maneira mais técnica, e tornar-se bailarino profissional. Nesse contexto, né, os tratados de dança como instituições técnicas para orientar os bailarinos que dançavam para o rei. Com o passar dos anos, esse tipo de dança afirmou-se e cada vez mais tinham regras rígidas e valorizavam a questão da virtuosidade. Alguns passos e movimentos criados nesse contexto, ou seja, durante esses séculos, permaneceram e são vistos até hoje no balé clássico. No século XVI, os bailes da corte eram muito comuns, especialmente na França. Eles eram caracterizados pela busca do refinamento cultural, assim muitas danças foram criadas especificamente para os bailes da corte, como a calhada, dança composta por muitos saltos e por isso também chamada de elevação. Qualquer dúvida sobre a aula de hoje é só perguntar, viu? Tchau, tchau, forte abraço.